Você sabia que até a Segunda Guerra Mundial, até o fim da Segunda Guerra Mundial, as moedas, os dinheiros dos países tinham um lastro? Você ouviu falar nesse negócio de lastro? Se você já ouviu falar, se você sabe alguma coisa sobre isso, você já é curioso, já faz parte de um pequeno percentual dos brasileiros que sabe o que é um lastro de moeda. Então o que acontece? Até a Segunda Guerra Mundial, toda moeda, todo país para emitir um papel, uma moeda de qualquer país de valor, esse país tinha que ter uma reserva de ouro ou de prata, que garantia o valor daquela moeda. Então funcionava mais ou menos assim. A Itália tinha X toneladas de ouro e X toneladas de prata. Com aquela quantia de tonelada de ouro e de prata, a Casa da Moeda da Itália emitia os papéis que valiam uma pequena fração do ouro que o governo tinha guardado nas suas reservas. Então o dinheiro valia o ouro e a prata que o governo tinha guardado. E isso que dava o valor para a moeda até a Segunda Guerra Mundial. Todos os países funcionavam assim: o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, Nova Zelândia, a Austrália, todos os países eram assim. Então o valor de uma moeda no país valia conforme a reserva de ouro que o país tinha guardado, de ouro e de prata. Que era o ouro e a prata guardado pelo país que dava o valor para a moeda. Aí o que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, quando acabou essa Segunda Guerra Mundial, todos os países da Europa que estavam com todo o ouro que foi tirado do Brasil, das colônias, né, todo o ouro que estava na Inglaterra, que foi retirado da Inglaterra, pela Inglaterra, das colônias e etc. Tudo esse ouro aí acabou ficando na mão dos americanos. Os americanos devolveram a soberania dos países em troca de ficar com todo o ouro, toda a prata. No final da Segunda Guerra Mundial, 80% do ouro do mundo, que se tinha notícia, né? 80% do ouro que já tinha sido garimpado, que já tinha sido documentado que existia, que o ouro, cada grama de ouro tem um documento lá, que existe um controle, o governo sabe quanto ouro existe, o quanto ouro que é garimpado e legalizado. Então 80% do ouro legal, que dava valor às moedas, né? Que dava o lastro do dinheiro mundial pelos países afora, principalmente na Europa, que os países que tinham mais grana e mais ouro, 80% do ouro foi para os Estados Unidos e 40% da prata que existia no mundo também foi para os Estados Unidos. Então o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, o dólar era a única moeda que tinha lastro e que o único dinheiro também que tinha valor. Por quê? Porque quase todo o ouro do mundo estava nos Estados Unidos. Então quase todo o ouro do mundo dava o lastro e fazia com que o dólar valesse mais que qualquer outra moeda, porque o dólar era lastreado em ouro. Agora se ligue no combinado, no esqueminha, no papinho, se ligue no esquema. O que aconteceu? Depois que os americanos estavam com todo o ouro ali, eles fizeram uma reunião lá numa cidade chamada Bretton Woods. Quem é mais curioso já deve ter ouvido falar desse negócio de Bretton Woods. Aí os americanos que estavam com ouro no mundo tiveram a seguinte ideia. Eles fizeram: não, vamos combinar aqui que o dólar, nossa moeda, $1 vai valer 0,88 gramas de ouro. Então 0,88 gramas, né, não dá uma grama. 0,88 gramas de ouro era igual a $1. Então o dólar era igual ao ouro e o ouro é igual a dólar. Os caras falaram: então nossa moeda é a única moeda no mundo agora que é igual a ouro, né? E o dólar é igual a ouro, e agora, como todo mundo está fudido, como todo mundo está quebrado e o ouro está nos Estados Unidos, nós não vamos deixar sair daqui. Eles tiveram a seguinte ideia: vamos combinar que os outros países agora vão fazer o lastro da moeda deles em dólar. Por quê? Porque dólar é ouro, $1 vale 0,88 gramas de ouro. Então se ouro é dólar, dólar é ouro, a mesma coisa. Então os países que façam suas reservas em dólar, né? Mas todas as moedas do mundo se tornaram moedas lastreadas em dólar. Então o valor do papel moeda que era emitido por um país, pela Itália, por exemplo, aquele valor valia conforme a reserva de dólar que o governo tinha nos cofres do país. Então não era mais o ouro que dava o valor ao dinheiro, aí era o dólar. Por quê? Porque o dólar era igual a ouro e $1 valia 0,88 gramas de ouro. Então se você tinha dólar, era a mesma coisa que você ter ouro. Por quê? Porque o dólar valia ouro. Isso é importante entender. Para entender o que está acontecendo hoje, tem que entender que o dólar era igual a ouro, ouro igual a dólar. E era a mesma coisa. Ouro e dólar era a mesma coisa. Agora vamos começar a entender por que tem guerra na Ucrânia, por que tem aquele problema de Taiwan com a China lá, os americanos lá cercando a ilha, dando apoio lá para
os caras de Taiwan lá para ser independente da China, por que tem aquela guerra no Oriente Médio, por que teve até o negócio de Israel ali, esses troços, tudo esses troços do Oriente Médio, aquelas guerras de Irã, de Iraque, esses troços tudo você vai entender agora. O que acontece? Depois que os outros países do mundo afora, todos começaram a ter a reserva, né, o laço da sua moeda em dólar, as mães começaram a ter filho, os filhos começaram a trabalhar, aí começaram a gerar riqueza com o trabalho, porque o trabalho é a geração de riqueza, e aí começaram a produzir produto, começaram a prestar serviço, e a troca para consumo de produtos e serviços, e o consumo, essa demanda que foi gerada com o aumento da população, precisava de mais dinheiro. Então todos os países tinham que ter mais dinheiro, e para ter mais dinheiro, como eles tinham muita riqueza, que todo trabalho gera riqueza, o Brasil, por exemplo, produzia soja, produzia minério, produzia café, né? Toda essa riqueza gerada precisava de uma moeda para que essa riqueza fosse comercializada. E os americanos imprimindo dólar, imprimindo dólar. Ah, tem mais países lá que estão precisando de mais dinheiro lá, que o país cresceu, e os americanos imprimindo dólar. Porque todas as moedas, todo o dinheiro de todos os países era lastreado no dólar. Aí os alemães, se liga, a Alemanha foi devastada, a Alemanha acabou-se depois da Segunda Guerra Mundial. E veja como a Alemanha se levantou. Por que a Alemanha deu certo e o Brasil continua nessa bosta? O que acontece? Os alemães, o governo dos alemães ali, que os alemães não são burros, os alemães são chatos, né? O alemão é teimoso, mas o alemão não é burro. Não pode chamar alemão de porque o alemão não é bicho burro. O alemão é teimoso e ruim, mas burro não é. Aí os alemães foram os primeiros a se ligar. Pô, os Estados Unidos têm 80% do ouro do mundo, 40% da prata do mundo. Mas os caras estão emitindo muito dólar, tem muito mais dólar do que é possível existir ouro nesse mundo. Não tem ouro nesse mundo para lastrear tanto papel, tanto dólar que esses caras estão imprimindo. Aí os alemães foram os primeiros, começaram a pegar os dólares que eles recebiam, né, em troca do seu trabalho, da sua riqueza gerada, e trocavam o dólar que eles tinham por ouro lá nos Estados Unidos, porque esse era o combinado. Se o dólar valia ouro, você podia ir lá nos Estados Unidos com aquele seu dólar e pegar o equivalente em ouro e pegar, você podia pegar o ouro, pegar em papel o dólar, que era a mesma coisa. E os alemães começaram, tanto que a segunda maior reserva de ouro no mundo hoje é da Alemanha. Por quê? Porque os alemães foram os primeiros a se ligar nesse esquema, começaram a pegar todo o dólar que eles recebiam, iam lá nos Estados Unidos e pegavam o seu ouro. Então hoje ainda a segunda maior reserva do mundo agora é dos alemães. A primeira ainda é dos Estados Unidos, a segunda maior reserva do mundo é dos alemães, porque os alemães se ligaram no esquema primeiro. Só que daí os americanos já, descobriram nosso esquema. Os americanos já falaram, os caras já estão pegando, trocando os dólares que nós estamos imprimindo aí pelo ouro, mas nós imprimimos muito mais dólar do que a gente tem em ouro. Então, se os outros países começarem a fazer isso aí também, ou se os alemães continuar fazendo isso aí, eles vão pegar toda a nossa reserva de ouro, e daí como é que nós vamos passar a conversa no mundo? Aí o que aconteceu? Em 1971, um presidente chamado Nixon, esse presidente na cara de pau, chegou lá, anúncio na televisão, anúncio para o mundo inteiro que o dólar não é mais lastreado em ouro, bosta nenhuma. A partir de agora, não adianta vir com dólar aqui na reserva americana, aqui, que não vai mais levar o ouro aqui do país, porque a partir de agora o dólar não vai ter lastro em ouro. Aí todo mundo, mas então tá, então vai ter o lastro do dólar, vai ser o que? Vai ser a prata? Não, não vai ser prata também não. Não vai ter nada. Nosso dinheiro americano aqui não vai ter lastro. Vai ser o lastro do dinheiro, vai ser a confiança que o mundo tem na nossa moeda. Aí foi criada a moeda fiduciária. Por quê? Por que a moeda fiduciária? É um papel, né? O dólar é só um papel, a partir de 1971 se tornou um papel onde as pessoas acreditam que o papel tem valor. Então, as pessoas têm que acreditar que o dólar tem valor, e a confiança, o fato das pessoas acreditarem que o dólar tem valor, é que o dólar tem valor. Aí os caras vão, sim, mas se nós não acreditar, e se nós não confiar? Se vocês não confiarem, nós descemos a ripa, porque os americanos tinham a maior frota de navio do mundo, os soldados mais fodidos, avião, os troços, tudo. Ninguém chegava perto da tecnologia que os americanos tinham em questão de armamento. Aí os americanos fizeram um outro combinado, é o seguinte, nós vamos obrigar que todo o petróleo do mundo seja comercializado em dólar. Se todo o petróleo do mundo for comercializado em dólar, a tendência é que todas as outras coisas que já são comercializadas em dólar vão continuar sendo comercializadas em dólar. E foi. E a galera engoliu assim por um tempo, foi. Até que teve lá o Saddam Hussein, lembra do Saddam Hussein?
Mas para falar desse Saddam Hussein aí, é importante a gente levar em consideração o seguinte. Em 1992 foi criada a União Europeia. O bloco da União Europeia são os países da Europa que fizeram um combinado e um acordo de livre circulação de mercadoria e de pessoas entre os países desse bloco, dessa União Europeia. Então em 1992 foi criada essa União Europeia. Em 1999 foi criado o dinheiro euro, essa moeda que circula nos países do bloco da União Europeia. Então em 1999 foi criado o euro e em 2002 foi impresso e o euro se tornou a moeda oficial em todos os países da União Europeia. Então, a partir de 2002, a lira que tinha na Itália não tinha mais lira, o franco alemão deixou de existir, toda a moeda, o escudo português deixou de existir. Todas essas moedas foram extintas e se tornou o euro a moeda oficial da União Europeia. Então, em 2002, todos os países do bloco europeu, da União Europeia, começaram a comercializar, comprar e vender com euro, essa moeda nova que foi formada e que foi colocada em circulação em 2002. Então, em 2002 foi criado e entrado em circulação o euro, que é essa moeda que circula na Europa hoje. Aí lá no Iraque tinha um ditador que foi colocado lá pelos americanos, que trabalhava para os americanos, era amigo lá dos presidentes americanos. Só que esse ditador aí, o Saddam Hussein, virou a casaca, traiu os americanos. Ele botou fé nesse negócio de euro. Ele falou, pô, essa moeda euro aí, cara, a maioria do petróleo que ele vendia era para os europeus mesmo. Falou, vou vender meu petróleo em euro. Simples. Então, o euro começou a entrar em circulação em 2002. Saddam Hussein começou a comercializar seu petróleo em 2002. Os americanos invadiram o Iraque em 2003. Por quê? Porque o Saddam Hussein tem armas químicas. O Saddam Hussein é uma ditadura, é um cara muito malvado e ditadura não precisa de democracia. Democracia que é bom, democracia que tem que ser. Então o que aconteceu? Porque o ditador Saddam Hussein começou a comercializar seu petróleo em euro, os americanos invadiram um ano depois, porque ele tinha arma química, ele era muito malvadão e tinha que levar a democracia. E hoje o Iraque é um país maravilha. O Iraque hoje é um país democrático, né? Todo mundo no Iraque, nada na grana, todo mundo rico, todo mundo, pá. Os caras lá no Iraque lá são tudo magnata, todo mundo feliz da vida. Lá no Iraque virou o céu na terra o Iraque. Os americanos tiraram o ditador e botaram a democracia agora com o presidente que eles elegem, mandando dinheiro para campanha. É igual o Bolsonaro no Brasil. Os americanos mandam dinheiro, fazem a campanha, fazem a mídia, inventam as conversas e elegem quem eles querem no país que eles quiserem. E aí o petróleo do Iraque voltou a ser comercializado em dólar. Até então. Agora vamos se ligar. Por que tem guerra na Ucrânia? Por que tem guerra na Ucrânia, cara? Por que tem? Os caras estão se matando lá, os ucranianos, morreu mais da metade dos ucranianos já. Um monte de russo morreu também. O que está acontecendo? Por que tem guerra lá? Porque a Rússia começou a negociar com a China sem utilizar o dólar. Então a China compra petróleo e gás da Rússia no dinheiro da Rússia. E a Rússia compra os produtos da China no dinheiro da China. Eles tiraram o dólar de circulação. E qual que é o problema? O problema é o seguinte, o problema é que o dólar só vale porque as pessoas acreditam que o dólar vale. Então o dólar é a única moeda do mundo que pode ser impressa à vontade que não gera inflação no seu país. O que acontece? Todo mundo sabe que não adianta um governo simplesmente imprimir papel, imprimir dinheiro, distribuir para a população, porque isso vai fazer com que o papel se desvalorize, com que o dinheiro perca o valor. Mas o dólar não. O dólar pode continuar sendo impresso e esse dinheiro que é impresso no dólar, esse excesso de dólar, é pulverizado, é distribuído no mundo inteiro através das transações comerciais e principalmente nos lastros que os países têm do seu dinheiro. Porque o lastro das moedas hoje ainda, muitos países como o Brasil, é lastreado, que garante o valor do dinheiro, é a reserva de dólar que o país tem. Só que acontece que o dólar não vale nada. O dólar não tem valor. Por que o dólar vale alguma coisa? Por que um dólar vale 5 reais? Por que o dólar vale 5 vezes mais que o real? Por quê? Porque o lastro das moedas pelo mundo ainda é o dólar. Agora, isso aqui, claro que vai vir aquele economista entendido, sabe tudo.
Cara, seguinte, ele vai falar, não, mas o real também é uma moeda fiduciária e o que define o valor do real é o mercado, é a confiança que o mercado tem na moeda para saber se o país pode manter e sustentar suas dívidas. Gente, é palhaçada. O real é lastreado no dólar, porque para que o mercado tenha confiança no real, o governo precisa ter dólar para garantir a balança comercial. Se o governo não tiver dólar, o real se desvaloriza. Então, o real é sim lastreado em dólar. Todas as moedas do mundo são sim lastreadas em dólar. Por quê? Porque todo mundo acredita que o dólar tem valor. Por mais que digam que as moedas hoje são fiduciárias, a confiança que as pessoas têm no governo, a confiança que as pessoas têm na moeda. Se as pessoas só têm confiança na moeda, se o governo tiver dólar, quer dizer que as moedas são lastreadas em dólar. Porque as pessoas não têm confiança numa moeda cujo governo não tenha dólar. E isso é importante os economistas entender. Esses lixos que só ficam enganando as pessoas. As moedas no mundo hoje em dia são lastreadas em dólar. Porque as moedas só têm valor se as pessoas confiam na moeda. E as pessoas só confiam na moeda por quê? Porque o governo tem dólar. Se o governo tiver dólar, a moeda do país tem valor. Se o governo não tiver dólar, a moeda do país não tem valor. Então o lastro da moeda do mundo, das outras moedas, do Brasil, do peso da Argentina e etc., é o dólar. Só que o dólar não vale nada, gente. Bom, gente, eu sei que o vídeo já está cumprido. Sei também que muita gente já boiou no assunto, né? Tem gente que não concorda, que não vai concordar. Mas é importante a gente entender o seguinte. As coisas são simples. Tudo é muito fácil, é simples de se entender. A única coisa que a gente tem muito especialista, muito analista, muito jornalista, muito especialista, gente especializada mesmo, para complicar um negócio que é simples. Por quê? Porque eu, você, os judeus lá no Oriente Médio, os árabes no Oriente Médio, os russos, os ucranianos, nós todos queremos a mesma coisa. Nós só queremos ter um trabalho para a gente contribuir com a nossa sociedade a qual a gente vive, que nos garanta uma vida digna, de construir um patrimôniozinho, comprar uma casinha, comprar um carrinho, fazer um churrasquinho no final de semana, viajar de vez em quando e viver feliz com a família. É isso que os ucranianos querem, é isso que os russos querem. É isso que os chineses querem, é isso que os americanos também querem. Só que tem um grupinho sem vergonha de parasita que paga os fuleiros, dos repórteres, dos entendidos, dos especialistas para dificultar aquilo que é simples. É fácil de entender. A gente ainda vive a sombra, a gente está vivendo, não é a sombra, a gente está vivendo o resultado e conforme combinado do Tratado de Bretton Woods, que mantinha o valor do dólar atrelado ao ouro. Então, acontece que o dólar não vale o ouro mais. E esse negócio de moeda fiduciária, o real, se ter um lastro em dólar, que muita gente não vai concordar, mas eu vou repetir, o real é lastreado em dólar porque para o real ter a confiança que o mercado precisa, para o mercado de filho da puta confiar no real, é necessário que o governo tenha dólar. Então, se o governo não tem dólar, o mercado não confia na moeda, então quer dizer que a moeda é, sim, lastreada em dólar. E a gente não precisa ter mais dinheiro lastreado em dólar, gente. O dólar não vale nada, um dólar não deveria valer 5 vezes mais do que o real. Por quê? Porque os Estados Unidos, o trabalhador americano não produz riqueza 5 vezes mais do que o trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro produz tanto quanto, ou talvez até mais que o trabalhador americano. Por que o trabalhador brasileiro que produz, se não igual, mais riqueza do que o trabalhador americano, vai ter o seu trabalho valendo 5 vezes menos? Então, são coisas que a gente, claro que é bem mais complexo, mas é facinho de complexar uma coisa fácil de entender. Estados Unidos não é mais a potência mundial, o dólar não vale ouro, e as moedas no mundo não deveriam mais ser lastreadas em dólar. Por quê? Porque essa conversa aí, cara, o problema é que ninguém entende, né? Ninguém vê, ninguém sabe dessas histórias. Mas se você agora que já sabe, se você questionar e outra, não confie em mim, tudo que eu falei aqui, duvide e vá pesquisar. Se você pesquisar, você vai entender. E se você entender, você vai conseguir interpretar e entender o que está acontecendo. De qualquer jeito, muito obrigado. Agora eu vou para a pensão lá, vou botar um calção e vou vir tomar um banho nesse mar. Não vai dar para ver aí, mas o mar é limpinho, cara. A água é transparente. Um abraço para vocês. Agora teu Tito. Eu fui.